Paz seja convosco. Eu sou o pastor Jefferson e hoje na segunda igreja quadrangular de Penápolis, enquanto a gente está nessa pandemia, nesse movimento que está acontecendo aí no mundo, eu fui incumbido de trazer esse vídeo hoje para todos da igreja e aquilo que Deus tem falado no meu coração. E eu queria começar, antes de mais nada, ler uma passagem bíblica, fundamentar tudo aquilo que eu quero dizer e tudo aquilo que Deus falou comigo nesses dias, debaixo de oração, de leitura, de conhecimento. Eu queria compartilhar com vocês. Você que aí está com a sua Bíblia na mão, ou vai passar aí no vídeo também, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, verso 11 até o verso 15, que diz assim, eu vou ler. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou os egípcios e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando, enquanto perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian e ali assentou-se à beira de um poço. Como foi lido aqui, interessante a gente analisar, e até eu queria colocar o tema dessa reflexão, não vou falar que é uma ministração, uma pregação, mas uma reflexão. Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a reflexão por quê? Porque às vezes nessa época de todo mundo em quarentena, em confinamento, ou não importa, por causa desse problema que está correndo no mundo, muitos cristãos, muitos de nós estamos ficando em casa. E muitos são cristãos e depende da sua reputação, da sua forma de agir, depende muito do que estão olhando sobre você. Como assim? Me explica isso. Muitos de nós viemos à igreja, temos nossa pompa religiosa, a nossa posição, queremos supor uma falsa santidade, vamos dizer assim, um falso cristianismo. E aí agora, como a gente é confrontado, deixando de participar dos cultos, deixando de vir à igreja, deixando de ter um convívio social entre os cristãos, os irmãos da igreja, a gente é deparado muitas vezes sozinho. E ali que vamos determinar quem realmente somos. Quem realmente eu sou é determinado por aquele motivo que eu estou só. Repara bem que Moisés, quando aqui no versículo 12, na minha versão da minha Bíblia fala assim: correu olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou egípcios. Correu olhar. Algumas Bíblias falam que ele olhou de um lado para o outro, e na minha que fala que ele correu olhar. O que Moisés fez? Ele viu, aconteceu aquela situação do egípcio espancando seu irmão. Eu não vou entrar na questão se Moisés estava certo ou errado, não, mas eu quero chamar a atenção para aquilo, porque se Moisés estava plenamente certo, ele não ia fazer isso com medo. Ele correu olhar, porque ele olhou assim: a minha reputação como príncipe egípcio. Correu olhar para os lados, falou assim: não tem nenhum egípcio aqui, eu vou arrematar esse egípcio agora. E muitas vezes nós somos assim, nós corremos olhar. Na hora que a gente está com o celular na mão, para olhar alguma coisa indevida, a gente corre olhar para ver se a sua esposa está de madrugada,
às vezes num telefonema, às vezes numa roda, que você olha assim, se não tem nenhum cristão, a gente corre o olhar. Por quê? Porque uma das frases que até me marcou esses dias que eu estava lendo é de um dos fundadores dos Estados Unidos, Thomas Paine. Ele disse assim, aí para vocês entenderem onde eu quero chegar: reputação é que os homens pensam de nós, mas caráter é o que Deus sabe de nós. E eu quero dizer para vocês e trazer que uma diferença muito grande entre reputação, que é essa preocupação que temos e que vivemos em relação ao que os outros estão olhando ao nosso redor. Porque é muito bonito eu mostrar para vocês, eu tenho a pompa, posso dizer muito, eu sou o pastor Jefferson da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, e uma pompa assim, nossa, eu sou santo, aleluia, glórias sejam dadas a mim, louvado seja o meu nome. E outra coisa é minha reputação diante de Deus. É muito, muito controverso isso. E os homens, o ser humano em geral, todos, a maioria, vamos dizer assim, 99,99999%, eles levam muito a sério a sua reputação. Não importa no meio da sociedade que ele vive, mas nós, principalmente os cristãos, estamos muito preocupados com aquilo que pensam de nós. Não é mal se preocupar, porque Jesus mesmo, ele se preocupou com isso quando chegou diante dos apóstolos e perguntou: o que dizem de mim? O que dizem para vocês? E aí um falou, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus para tudo e olha para aqueles que estão mais chegados: e quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus sabia que aqueles que conviviam com ele sabiam muito mais do seu caráter do que aqueles que não conviviam com ele. Então o que a nossa família pensa? Qual que é a nós? O que os mais chegados de nós pensam de nós? O que nós pensamos de nós mesmos? Qual que é o nosso caráter? Porque o interessante é uma coisa você ter uma reputação. Porque reputação sem caráter é hipocrisia. Pode ver que Jesus, ele até, vou abrir aqui, Mateus 6, deixa eu abrir, Mateus 6, verso 1, está escrito assim, ó, deixa eu abrir aqui que eu não deixei preparado, mas vou ler aqui para vocês. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa ao Pai Celestial. Muitas pessoas querem ter reputação, pode ver, até Jesus está falando da ajuda dos necessitados. Tem muita gente que ajuda os outros e ainda posta uma fotinho. Mas o que eu quero dizer é isso, que a gente quer mais mostrar para os outros que somos bons, às vezes para provar uma necessidade interior nossa de sermos aceitos no meio social, do que queremos verdadeiramente vivermos o cristianismo e assumirmos a nossa identidade como cristãos. Pode ver, um cara que entendia isso era o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, Paulo diz assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele escravo faço dele meu escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo se preocupava muito mais com seu caráter do que com sua reputação. Por mais que ele se você olhar a um duplo, porque se você se preocupa com seu caráter, a reputação diante dos homens você vai ter. Porque Paulo está falando assim: esmurro meu corpo para que eu faça dele escravo, porque ele luta contra si, contra todo o pecado, para que depois de ser pregado aos outros, pregado aquilo que ele acreditava, que é o Evangelho, porque o Evangelho é mais em se dar do que receber. E hoje a gente tem visto ao contrário, pessoas pregando que você vai ganhar com Deus, por mais que possa ser até uma verdade de nós ganharmos com Deus, mas é que nem uma cidadania. O cidadão celestial, ele tem direitos e deveres. É pregado-se muito mais os seus direitos do que os nossos deveres. Qual que é o nosso dever? Nosso dever é ter um caráter,
porque é pessoas de caráter que Jesus virá vir buscar a sua igreja, adornada, santa, separada. Uma igreja voltada para o Evangelho, verdadeiramente, uma igreja buscando a Cristo e esmurrando a si mesmo contra os seus defeitos, uma igreja que tem a identidade de Cristo. Pode ver que Paulo, em outras passagens, ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma abnegação, uma negação de si mesmo. A palavra abnegar significa negar a si mesmo em benefício de outrem. Eu posso até colocar assim: a abnegação é a atitude de negar a si mesmo em benefício de uma outra pessoa, principalmente um benefício de Deus. E o que temos vivido? É muito fácil. Hoje estamos sendo confrontados nessa situação que está sendo globalizada, que é essa pandemia. Estamos nas nossas casas, não podemos ir aos cultos. Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de leitura da palavra? Ou é só seriado? Ou é só celular, WhatsApp, Facebook? Eu tenho usado isso, mas não muito. Eu tenho me concentrado, até Deus tem cobrado muito de mim uma busca mais intensa da sua presença. E as águas profundas, igrejas, a intimidade com o Senhor, a busca nele, pelo seu amor. O que temos vivido? A gente acha que tudo isso que a gente vive aqui na terra é passageiro, é transitório, as coisas se passam. E a nossa vida de santidade? Como ser santo? A palavra santo no original, principalmente no hebraico, é kadosh, é um termo que está voltado mais para uma separação da tua igreja, separação de santidade, do pecado. A igreja vive no pecado. Eu falo igreja, o ser humano, o ser humano, porque Cristo vai vir buscar uma igreja adornada e limpa do pecado, longe de todo pecado, sem hipocrisia. A maior busca, e Jesus enfrentava direto o povo fariseu por causa da hipocrisia. Tinha alguma parte até que Jesus falou assim: eu ouvi o que os fariseus falam, mas não praticar aquilo que eles vivem. Nós estamos vivendo em aparência, e eu creio que Deus está trazendo esse momento para que possamos refletir como temos vivido. Estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso caráter. O que somos quando estamos sozinhos? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você, igreja? Quem é você, igreja? Uma coisa que temos que ter menção, que igreja não são os templos, não é o prédio. Igreja somos eu e você, somos o templo do Espírito Santo. É a eclésia, o sair para fora. A igreja que Cristo adornou e separou para ser alicerçada na pedra, que é Cristo, que Ele é a rocha, a nossa rocha. Mas será que estamos sendo alicerçados nele? Ou estamos nos alicerçando nas nossas ilusões? Não temos refletido a nossa vida? Porque é impossível. Eu não consigo entender alguém que não conheça as Escrituras, que não seja confrontado diante da palavra de Deus todos os dias. Toda vez que eu leio alguma coisa sobre a Bíblia, ou eu busco uma coisa, eu sou confrontado a mudar uma atitude minha que outrora estava errado. É muito forte, é muito pesado, mas como temos vivido? O que temos feito? Qual é a sua identidade? Quem é você? Que nem eu disse, eu queria trazer uma reflexão. Quem é você? Eu queria que você ficasse com essa palavra. Eu vou estar orando agora por você, para que Cristo venha trazer em nós uma essência de adoradores. Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, quando Jesus está direto com Nicodemos, que o Pai procura verdadeiros adoradores, o que o adorem em espírito e em verdade. Ó, caráter, em espírito e em verdade, na sua essência. Eu vou orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora, Senhor, por todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Todos aqueles que foram confrontados assim como eu tenho sido diante da Tua palavra. Que possamos viver, Senhor, de fato o Teu Evangelho, Senhor. Que possamos negar a nós mesmos, Senhor, e viver de verdade, Senhor, a essência da adoração, Senhor. Que
que possamos viver, Senhor, em verdade, em espírito e em verdade te adorar, que possamos ser essa igreja limpa, adornada, que tu virá buscar, Senhor. Venha, Senhor, nos tornar verdadeiramente cristãos, imitadores teus, Pai. Que os nossos passos sejam os teus passos, Senhor. Que o nosso caminho, Senhor, seja assim como o teu caminho, que possamos te imitar, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Senhor, nas nossas vidas, e que a identidade nossa esteja forjada e ligada na tua essência, Senhor. Que possamos ser um, Jesus, assim como tu e o Pai e são um. Em nome de Jesus, Senhor, toma a tua igreja, abençoa-nos, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Valeu, muito obrigado e Deus te abençoe.